Pessoal, sejam muito bem-vindos à plataforma EAD maiconsilveira.com.br e ao canal Maicon Silveira. Nessa aula vamos aprender comandos básicos do SQL para você utilizar no seu dia a dia e em todos os projetos a partir de agora, tá bom? Como por exemplo, insert, select, update, delete. Isso é basicamente um CRUD que você precisa fazer em todos os projetos, mas não se preocupe, você não entende nada disso agora, vamos praticar muito no decorrer do curso, mas você precisa entender esses comandos, tá bom? Então vamos para a telinha. Para você que caiu de paraquedas aqui, eu sou Maicon Silveira, estou no mundo digital desde 2007 e esse canal e essa plataforma é de aprendizado de tecnologia em geral, tá bom? Esse é o treinamento de como criar um sistema de cobranças recorrentes com inteligência artificial, tá? Então vamos para a telinha aqui e iniciar os nossos projetos. É necessário, antes de ir para a tela, que você já tenha instalado o Champ na sua máquina, tá? Eu vou deixar o link na descrição da aula, se você está vendo pelo YouTube. Se você está acessando através da plataforma EAD, ele vai estar na hierarquia de aulas dentro dos módulos, tá bom? Então vamos lá. Você vai digitar local host, tá? Eu já tenho ele aqui. Acessando localhost, você acessa PHP MyAdmin, tá? Lembra que a gente criou na aula anterior cobranças, né, que é o banco de dados cobranças, que é cobrancas, não pode ter acento no banco de dados. Você pode clicar nele. Em seguida, clique aqui nessa parte superior, SQL, tá? O MySQL é fácil você trabalhar no localhost, tá? É a mesma coisa no servidor, se você trabalha com servidores Linux com cPainel. Por exemplo, eu vou te ensinar algumas coisinhas aqui rapidamente do MySQL, a gente vai se aprofundar durante o curso, tá? Mas não se preocupe se você não sabe de nada. Vamos persistir nos dados, fazer você aprender, né, e esses dados na lei da repetição, né? A repetição é a mãe do aprendizado, tá? Não existe essa questão de você, eu não sei, eu não consigo absorver. Se você faz diversas vezes aquela mesma coisa, você vai aprender facilmente, aquilo vai se tornar muito tranquilo para você fazer, tá? Então vamos lá. Sim, vou selecionar uma aqui de WordPress, fica mais fácil para não entregar as tabelas do banco de dados dos outros cursos, tá? Então aqui, ó, você tem a opção, por exemplo, quando você abre aqui uma tabela, você tem a opção de apagar ela, tá? Você tem a opção de deletar, você tem a opção de editar ela, você pode selecionar todas de uma só vez e excluir elas, tá? É só rolar até embaixo aqui e marcar todas. Então vamos lá. Como que eu faço para mover esses campos? É simples, tá? Eu posso acessar qualquer uma das minhas tabelas, eu estou com uma delas abertas aqui. Aí eu clico aqui, por exemplo, em mover campo. Aí eu escolho para onde que eu quero mover esse campo aqui. Na sequência eu clico em executar, tá? Bem fácil, tá? Então vamos para os comandos básicos. Eu vou clicar aqui em cobranças. Aqui em cobranças, não se preocupe, tá, com essa parte do PHP MyAdmin. Você vai aprender todos os detalhes sobre ele no decorrer do curso, porque a gente vai usar muito, vai criar muitas tabelas. Então vamos lá para os nossos comandos. Então vamos clicar aqui em cobranças, tá? E não se preocupe se você não está conhecendo aqui um pouquinho do MySQL, tá? Ele é muito fácil de trabalhar, tá? Por exemplo, se você criar você cria uma nova tabela, eu posso criar até uma nova coluna diretamente aqui, por exemplo, clicando aqui em cobranças, o nome de uma coluna chamada usuários. Em seguida, eu vou lá e determino a quantidade de campos que eu quero que já inicie aqui, e aqui eu inicio com a formatação dele, tá? E vou criar do zero. Também posso criar ela por comandos, por exemplo, eu posso acessar aqui, ela não está criada ainda, tá? Vou voltar em cobrança. Eu posso acessar ela aqui, por exemplo, e digitar, por exemplo, create, aqui já tem até um acessório aqui, ó, create. Pronto. Colocamos um nome para a nossa tabela, que é usuários. Agora eu abri e fechei parênteses, vou dar um enter, tá?
Dei o Enter. Agora eu vou digitar o que? ID, que é o ID da nossa aplicação, tá? ID. O que esse ID pode ser? Pode ser um int, né? Porque geralmente o nosso ID ele é auto-incremente, ele é int. Vou deixar aqui como int. Int são de números, tá? Em números só números, tá? Números inteiros, sem traço, sem nada, só números, tá? Vou colocar aqui 11. Vou colocar aqui uma vírgula e pular para o próximo campo. Eu também posso adicionar aqui auto-incremente ou not null, mas não se preocupe, isso aqui é só para treinamento. Aqui, ó, not null. Ela não pode ser nula, tá? Vamos colocar aqui em caps lock para entender o que é o comando e o que não é, né? Null. Ele não pode ser nulo. Pronto. E esse usuário tem um nome, né? Então vamos adicionar aqui o nome, né? Nome. E esse nome, o que ele vai usar? Ele vai usar uma string. String pode ser varchar, pode ser text, pode ser long text, então pode ser diversas coisas, mas no nosso caso, como é mais leve para o banco de dados, que eu posso utilizar nulo caso eu queira, mas não no nome, né, em algumas áreas, eu vou utilizar o varchar, que é para string, tá? Vou determinar que tenha no máximo 255 caracteres. Vou adicionar uma vírgula e pular para o próximo campo, tá? É igual ao varchar 255 caracteres. Pronto, só esses campos aqui que eu vou criar, tá? Posso adicionar outros tipos de tabela, posso adicionar, por exemplo, o campo data, que é o date time, outros campos, posso, mas esse aqui é só para ensinar alguns comandos básicos, tá? Em seguida, depois que eu criei, eu vou clicar em executar. Aqui embaixo aqui, executar. Pronto, nossa tabela foi criada, tá aqui, ó, nossa coluna foi criada. Então eu tenho aqui a coluna usuários criada. E agora, como que eu faço? Eu tenho que inserir alguma coisa na coluna, né? Então vamos aprender agora o comando insert, tá? Então agora eu preciso inserir nessa coluna usuários alguns dados, que é para a gente pesquisar, que é para a gente atualizar e por aí vai, tá? Então aqui eu tenho feito aqui o meu ID. Antes eu vou aqui em estrutura e eu posso aqui, ó, mudar essa tabela. Você pode selecionar aqui AI de auto-incremente e guardar. Pronto, tá aqui o ID, tá? De auto-incremente, tá tudo certinho. Eu posso agora clicar em SQL. Em SQL, esse aqui é o comando select, né, que já adiciona automaticamente. Ok, agora em SQL vamos inserir dados, tá, na nossa coluna. Vamos lá, não se preocupe, se você não entendeu nada disso até agora, vamos praticar em todo o curso essa criação. E não vamos criar como estamos criando aqui manualmente, aqui é só para você entender esses comandos de forma simples. Você precisa entender eles, porque você vai trabalhar com eles em todos os seus projetos, tá? Então vamos trabalhar com esse comando que é o insert, tá? Então eu vou ligar aqui meu caps lock, insert into, tá? Vou inserir onde? E agora eu vou inserir o que? O nome da tabela. Qual é a nossa tabela? Usuários, que ele já recomendou ali. E agora eu vou abrir, fechar parênteses e adicionar onde que eu vou inserir esses campos, tá? Não preciso adicionar o campo ID porque ele é auto-incremente, então eu vou inserir apenas no campo CPF e no campo nome. Então, nome, vírgula, CPF, tá? Pronto. E agora eu tenho que adicionar valores a esses campos. Então você vai adicionar aqui, ó, values, abrir e fechar parênteses e fechar ali o nosso comando. Qual é a primeira posição? É o nome, né? Tá aqui, ó, nosso nome. Qual a segunda posição? É o CPF, né? Então vamos lá. Então primeiro vou abrir, fechar aspas simples, tá? E vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó, meu nome, Michael Silveira. Pronto. Vírgula, aspas simples,
E agora eu vou adicionar o CPF. Por exemplo, 000.000.0. Deixa eu colocar uns números aqui, né? Pessoal, achar que não é só 0. E aqui o número final do CPF. Pronto. É um CPF fictício. Temos aqui o inserir. O que eu estou falando aqui? Qual o comando? Insert enter. Inserir onde? Eu vou inserir na coluna usuários. O que? Nome, né? CPF. E depois, esses campos, como que eu vou identificar ele? Através dos values, né? Então, qual que é o primeiro campo? O nome. Eu vou adicionar o primeiro campo. Vírgula, o segundo campo. E assim sucessivamente para todos os campos. Aqui poderia ter diversos campos aqui. Né? Diversos campos. E eu teria que seguir a mesma lógica na sequência ali, tá? Então, muito fácil. Agora, eu vou clicar em executar. Vamos verificar se ele vai inserir os dados, tá? Pronto, ele inseriu com sucesso. Viu que legal? Se eu acessar aqui a tabela, você vai identificar que os dados foram inseridos. Viu que simples? Muito fácil, tá? Aqui só é os comandos básicos, tá? Mas, por exemplo, eu quero editar essa coluna. Como que eu faço? Eu vou utilizar um comando chamado update, tá? Então vamos lá, vou clicar em SQL. Agora eu vou mudar a nossa síntese aqui, tá? Eu posso até utilizar esse aqui que já está pronto, ó. Vou tirar aqui e eu vou escrever o comando update. Eu vou atualizar onde, né? Onde que eu vou atualizar? Nome da tabela. Qual é o nome da tabela? É a nossa coluna. O nome da coluna é usuários. Beleza, mas aonde que eu tenho que atualizar essa coluna? Onde que eu quero atualizar? Qual o campo que eu quero atacar? Então eu quero atacar aqui, ó, 7, está 7, onde, né, que eu vou atacar o nome. Eu quero atualizar ou o CPF, né? Vamos atualizar aqui o CPF, fica melhor. Aqui 7, CPF é igual, tá? Tem uma coisa muito importante que eu tenho que dizer para vocês sobre o update. O update já faliu empresas, tá? Vamos supor que você tem uma tabela aí com 1 milhão de dados e você, né, quer utilizar o update nisso. Você quer atualizar lá um nome, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui o CPF. Se eu tivesse, por exemplo, 1 milhão de CPFs e eu rodar esse comando que eu vou fazer agora, ele ia atualizar todos os CPFs, né? Ia deixar todos com um só CPF. Isso, nossa, ia gerar um transtorno imenso para vocês. Então, sempre que você utilizar o update, você deve utilizar como padrão o here, tá? Indicar onde você quer atualizar, né? Qual o ID, tá? Ou indicar o nome, mas geralmente a gente utiliza o ID para identificar. Como ele é auto-incremente, nunca é o mesmo ID, vai sempre te facilitar e não vai evitar transtornos aí para você, tá bom? Então vamos lá. Então eu quero atualizar o campo CPF, né? Como ele é um campo que é string, tá? Se ele é um campo string, eu tenho que abrir e fechar aspas simples, né? Então eu vou colocar o CPF como 77.77.77-77, tá? Agora, se eu fizesse isso e tivesse 1000 tabelas, ele ia atualizar em todas, tá? Agora que vem o segredo. Aonde que eu vou atualizar? Here. ID é igual a 1. Ele é int, então eu posso colocar 1 direto, tá? Então assim eu evito um transtorno e não atualizo todas as tabelas. Vamos clicar em executar. Prontinho. Agora vamos acessar lá a nossa tabela usuários. Atualizamos. Viu que fácil? Viu que tranquilo trabalhar? Então, programar não é difícil, tá? Mas não se preocupe que essa parte de criar tabelas, colunas, a gente vai criar aqui diretamente no PHP MyAdmin, mas você precisa saber esses comandos básicos. E agora, como que eu faço para deletar? É muito fácil, tá? Eu vou clicar em SQL, eu vou até duplicar aqui, eu vou copiar esse aqui, vou colocar aqui, ó, nat, e vou executar. Pronto, eu vou deletar. Ela já criou o auto-incremente aqui, pode observar aqui na telinha, ele criou o 2 aqui, ó, no ID, tá? Então, assim você entende que ele sempre vai deixando o ID
de acordo com a ordem lógica. Depois, se eu quiser resetar isso, eu dou um truncat aí na tabela. Mas você vai aprender no decorrer do treinamento. Então pronto, agora eu quero deletar essa coluna, esse campo, né? Eu quero deletar esse dado, né? Por exemplo, nada. O que eu devo fazer para deletar? Cara, é muito simples também. Eu vou clicar em SQL, tá? Em SQL eu vou fazer o seguinte, delete. Aonde que eu vou deletar? Eu vou deletar na coluna usuários. Deixa eu tirar esse campo que ele marca automaticamente. Eu quero deletar, por exemplo, a coluna usuários. E novamente entra uma questão aqui. Se eu passar só esse comando, delete, né, a coluna inteira, se eu passar só esse comando aqui, já fechar ele aqui com ponto e vírgula, vai deletar todos os campos do banco de dados, ou seja, todos os dados que tem nessa coluna, usuários. Então também é muito perigoso. Então para isso também vamos adicionar o here. Here é igual a ID. Qual ID que queremos deletar? Vou colocar aqui para deletar o ID 2, tá? É igual a 2. Vamos deletar aquele ID que criamos agora há pouco, que é o da NAT. Vou clicar em executar. Ele vai perguntar se realmente eu desejo apagar. Vou dizer que sim. Vamos lá em usuários. Eu deletei só o ID NAT. Então viu que simples? É bem tranquilo. Mas Marco, você não ensinou como que eu faço para selecionar, aplicar um select na tabela. Isso era para ser o primeiro, né? Então vamos, não se preocupe. Vamos lá em select. Select from, tudo from, tá? Que é onde que eu vou selecionar? Eu vou selecionar a tabela usuários, tá? Eu posso selecionar também um usuário específico, por exemplo, here, ID é igual o usuário, né? Que é o ID 1. Ou here, o CPF é igual a tal, ou here, o nome tal, ou maior é igual. Então não se preocupe com esses comandos, você vai aprender aqui do absoluto zero, tá? A trabalhar com todos eles. Mas você primeiro precisa entender esse conceito, tá? Então, vou tirar aqui, eu só quero selecionar, tá? Ponto e vírgula. Pronto, ele selecionou aqui para mim a única tabela que tem, né? Que é Maicon Silveira. Ele vai selecionar os dados. Eu posso filtrar esses dados? Posso. Você já aprendeu a utilizar o here e, é claro, vou adicionar um ID ou o nome ou o que for. Então fica por aqui essa aula. Você aprendeu os principais comandos de SQL. Na próxima aula, realmente vamos fazer a nossa classe de login. Para você que quer continuar acompanhando conteúdos de tecnologias como esse, não se esqueça de se inscrever no meu canal, marcar o joinha, marcar o sininho para receber novidades e, é claro, acompanhar os meus vídeos acessando também a plataforma EAD maiconsilveira.com.br.